Olá! Prescrição de treinamento com número fixo de repetições. Esse é um erro bastante comum que alguns profissionais que trabalham em sala de musculação ou como personal trainer acabam cometendo. Exemplo, uma prescrição baseada em 3 séries de 10, 4 de 12, indiferente de qual seja o número de repetições, essas repetições são fixas. Isso acaba levando a duas situações. Ou você superestima a capacidade do seu cliente ou está subestimando a capacidade do mesmo. Exemplo, você fez uma prescrição onde todos os exercícios e todas as séries continham aí 3 séries de 10 repetições, um número fixo de repetições. E o seu cliente nos primeiros exercícios, ele consegue fazer eles com essa prescrição, 3 de 10. Mas a partir do momento que esse cliente vai treinando, nós vamos tendo também o quê? Um acúmulo, uma fadiga residual que vai se acumulando série pós série, repetição pós-repetição, exercício pós-repetição. E é muito provável que chegue num determinado momento e esse cliente talvez consiga realizar aí 2 séries de 10 e quando ele for para aquela última série, ele não teria condições de manter as 10 repetições, mas como estava ali prescrito no programa, ele vai então para aquilo que nós chamamos aí, do sacrifício e realiza essas outras 2 repetições, que poderiam ser mais 3 repetições para fechar aquele número fixo, com prejuízo da técnica, colocando em risco então a sua integridade física. E no outro, caso é quando nós acabamos subestimando essa capacidade. Esse cliente teria condições, ao invés de fazer as 10 repetições, talvez fazer 12, 13, mas deixa de assim fazê-lo porque também estava prescrito aquele número fechado de 10, que como eu disse poderia ser 12, poderia ser 15. Qual que é a solução para que isso não ocorra? É você trabalhar com zonas de repetições, com faixas de repetições, onde você vai ter um número mínimo e um número máximo de repetições. Exemplo, 3 séries de 8 a 12, 4 séries de 10 a 15, e aí, obviamente, que parte a necessidade de você orientar esse seu cliente como que ele vai proceder para aumentar ou reduzir essa intensidade de treinamento, pois lembrando, aumento ou redução de peso se refere então à intensidade do treino, que é o percentual de um RM. Você tinha lá 3 séries de 8 a 12, você vai orientar o seu cliente, caso ele não consiga fazer o número mínimo, que nesse caso era 8, ele vai reduzir a carga para que ele consiga ficar dentro dessa zona de repetições. Caso ele ultrapasse as 12 repetições, ele irá então aumentar o peso, aumentando a intensidade, para que novamente ele consiga o quê? Ficar dentro daquela zona de repetições estipulada, que nesse nosso exemplo foi 3 séries de 8 a 12, mas poderia também ser 4 de 10 a 15, 4 de 8 a 20. O importante é você ter um número mínimo e um número máximo. E como que esse cliente, qual vai ser aí a ideia para que esse cliente tenha a noção de quanto que ele vai aumentar essa intensidade? Se for em aparelhos onde nós temos normalmente as baterias de placas, ele pode estar então, caso ele consiga fazer aquele número máximo de repetições, aumentando uma placa, e caso ele não consiga chegar nem naquele número mínimo de repetições, reduzindo uma placa. Se for com pesos livres, com barras, anilhas, halteres, a literatura coloca para a gente aí uma variável em termos de intensidade, uma variação em torno de 5 a 10%. Portanto, se ele estivesse aí fazendo um supino com 80 quilos e tivesse já condições de realizar o número máximo de repetições, ele estaria aumentando entre 5 a 10% desses 80 quilos, ok? Ou fazendo a redução também dentro desse percentual. Portanto, o recado é: não faça prescrição por número de repetições fechadas, porque ou você estará superestimando ou subestimando a capacidade desse cliente. Em ambos os casos, teremos aí um efeito deletério em relação aos objetivos deste cliente. Abraço
e até o próximo vídeo do Descomplicando a Musculação.